E ela, numa época que mulheres não podiam estudar, elas, no corpo feminino, sendo freira, ela conseguia se virar em aprender e trocar informações com universitários do mundo inteiro, que incomodou muitas pessoas da Igreja Católica à época, da própria congregação, que fez com que ela fosse impedida de avançar tanto no conhecimento. Mas ela escreveu uma carta magna para o então padre Vieira, se não me engano, e falou: mesmo que eu não tenha acesso aos livros, só ao fritar um ovo eu consigo aprender com o ovo, com a natureza, com a clara, com a gema, com o fogo, eu consigo aprender. Então, a aprendizagem está em tudo. Basta que a gente queira se movimentar e se transformar no amor. Perfeito. Você falou em Vieira aqui, nosso amigo Paulo Vieira, está aqui mandando um abraço. Nossa amiga Josefa, Rita Josefa, né? Lá do Cristanato Mãe Helena. E as pessoas estão aqui. Também. Um abração a todos vocês que estão acessando. E eu queria aqui, antes da gente já migrar aqui para o nosso tema de mediunidade, eu queria, para fechar as bem-aventuranças com Rose, nessa coisa de você ser esse protagonista, efetivamente, na busca de fazer essa revolução interna e essa revolução externa também, não ficar na passividade. Eu queria dizer para todos vocês que nós estamos na nação que devemos estar. Nós estamos na cidade que devemos estar. E nós temos que amar, efetivamente, o nosso país. Com unhas e dentes. Eu digo unhas e dentes o quê? Participando desse movimento. Orando pelos representantes, os nossos representantes, que definem tudo. Hoje a gente está sentado aqui, a gente tem energia elétrica, a gente tem a busca da saúde, dessa água que a gente bebe, tem que ser através daquelas pessoas que se predispuseram e que a gente traz do ponto de vista da doutrina espírita, que se escalaram como representantes dessa comunidade, desse país e de todos os países, que eles possam ser iluminados, sim, mas que nós temos que fazer a nossa parte. E eu trago aqui uma reflexão de um poema que eu fiz no dia 22 de abril de 2021. O título vocês colocam no final. Nunca coloquei título. E ele diz assim, falando dessas excelências, desses irmãos que nos representam. A gente escolhe, coloca-os como representantes, mas que a gente tem que preservar a natureza humana. E aí diz mais ou menos assim, viu, Rosa? Então, excelências, nesse dia de hoje vão deixar descobrir o Brasil, mesmo com toda essa chuva, mesmo com todo esse frio? Vão permitir, sem cerimônias, destruir a Amazônia, afogar o nosso rio? Priorizar latifundiário em detrimento do índio que está adoecendo na própria casa, se escondendo, em pleno anos 2000? Vamos deixar silenciar a sociologia, filosofia, psicologia, transformando em utopia a capacidade de pensar. Vão entregar aos colecionadores 60 armas, sem pudores, sem precisar fiscalizar, desarmar a população dos livros e deixá-los menos livres para poder pensar? Vão ficar paralisados como hipnotizados, entregar as nossas riquezas para alguém sem sacrifícios começar a utilizar? Deixar um caminhão descontrolado descer uma ladeira sem freios, destruir os nossos correios e então outro carteiro a nossa carta entregar? E o que dizer de todas as nossas instituições que há tanto tempo serviu para nos auxiliar? E quanto aos milhares que morrem todos os dias por doenças, sem auxílio de emergência para poder ajudar?
vão ficar numa fila infinita com vacinas dadas nos braços, mas que parecem conta-gotas, sem prazo, para poder terminar? Vocês só têm 2 caminhos: ficar no fel da história ou no céu da memória de uma nação que precisa respirar. O título vocês colocam aí. Responda aí. Cada um veja o título aí. Esse poema é um chamamento à autoinclusão. A autoinclusão. É preciso orar, Brandina, mas é preciso agir. O que é que eu, dentro dessa bem-aventurança, posso agir para contribuir para que essas excelências tomem a convicção, a consciência das responsabilidades que eles têm em conjunto conosco? E cada um faça o seu momento. Dependendo do trecho que você vai focar, vai vir um título. Dependendo da fase que você está, também vai vir outro título, né? É como você falava dessa escada, né? Cada um vai ver. Então, dessa bem-aventurança, qual é que você vai poderia, poderia chamar de chamamento, poderia chamar de bifurcação, poderia chamar de responda aí. Vai depender muito né, do que cada um... De como você está mergulhado, né? De como está mergulhado. Ou até mergulho. Ok, gente, já que a gente está falando em mergulhado, vamos pedir esse momento agora para a gente falar dos nossos colaboradores. Nossos apoiadores. Rosei. Se não tivermos apoio em qualquer instância da vida, como é que fica se nós somos uma unidade em busca da totalidade? E nisso a gente encontra a coletividade, né, Salles? Exatamente, Rosa. E é com gratidão que nós externamos, né, o nosso carinho por aqueles que estão conosco nessa tarefa de divulgar a necessidade de despertarmos as nossas consciências. Então, aquelas pessoas que têm esse pensar também, que se une a um projeto de despertar consciências, nós temos algo a agradecer. E aí, quando a gente divulga essas pessoas, porque elas também precisam de apoio para nos apoiar, elas também precisam ser apoiadas pela sociedade. E aí a gente lembra daquela que cuida da beleza, que tem a especialidade em cuidar da beleza, da estética, da harmonização, que é a Rebeca Rabelo. Né? Perfeito. É uma pessoa que fala, não, eu vou me especializar em cuidar do físico, porque sem o físico nós não vamos ser veículo para a nossa caminhada. Então aí, Rebeca, nossa gratidão e que Deus te abençoe e que você continue aí levantando a autoestima das pessoas através dos cuidados, né? Através da beleza, porque é focando o que é bom, o que é belo e o que é bem que a gente consegue transformar o mundo. Concorda, Salles? Demais. Perfeito a sua colocação. Um abração à nossa amiga e irmã Rebeca, né? Porque ela, juntamente com o nosso amigo Danilo, entendeu a proposta. Estão aqui com Rebeca Rabelo, ajudando nessa divulgação. Divulgar a doutrina espírita, a gente agradece. E aí, eu não vou nem tirar o foco aqui já para você falar, a nossa amiga e irmã Ludmila Piscina, que está sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso, e que segue fortalecendo iniciativas que transformar vidas, amiga. Então, repete aí o que você acabou de dizer. Repete aí, Salles. Sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso, seguindo fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento, Rose, e a espiritualidade. E essa pessoa é daqui da cidade? E essa pessoa é representante de um cargo público, político? Exatamente. E ainda está no corpo feminino? No corpo feminino. Nossa Senhora. Vários desafios aí. Ela quebra de paradigmas. Já mostra daí como que precisamos apoiar, porque uma mulher que chega nesse ponto de representar uma população dentro, né, da Câmara de Deputados com essa proposta,
e ainda apoia programas que despertem a consciência. Gratidão. Gratidão, Ludmila Oficina, pelo seu Gratidão, apoio, meu Lud. amigo. Que a gente permaneça sempre nesse vínculo e nesse apoio. Daqui a pouco nós vamos estar falando aqui do Cimentão e nosso amigo Radiovaldo Costa. São duas pessoas também que falam e se dispuseram a esse auxílio. Mas vamos, já que a gente está falando de intermediários aqui, vamos falar da mediunidade, Rose? A intermediação é mediunidade, né? Exatamente. E quem aqui dessa bancada, seleta bancada, tem mediunidade ostensiva? Alberto? Não, eu não sei. Não tem? Ele disse que não sabe, aí já vai. Você não sabe, mas você não tem em grau nenhum ou em grau Não. de 0 a 10, qual o grau que você sente a influência da espiritualidade isso na que eu sua ia dizer. vida? Não. Não tem? Você tem intuição, às vezes você está assim... É isso que eu dizer. Eu vou perguntar a você, às vezes você diz, rapaz, eu vou por esse caminho aqui, eu estou recebendo a intuição para fazer algo. Assim. Sim, tem muito isso aí. Acontece muito, né? Tá ouvindo, Brandinho? Ah, Acontece muito. Isso Ele também tem. Essa questão, ele ajuda muitas pessoas. Ele tem. Nesse sentido, realmente você sente o acontece desejo muito. de ajudar Sempre. e quando você nem sabe por quê, quando você vê, você já ajudou. Ele nem diz não. Ele não É sabe muito dizer difícil não. dizer não, né? Principalmente quando é uma coisa que é forte no coração, né? Aquela inspiração, aquela, assim como você falou, a mediunidade, né? Então essa mediunidade dessa maneira aí eu entendi agora. Então, essa intuição, né? Essa a força, né? mediunidade é uma intermediação. Aí Jesus vem e te inspira para falar, eu ajudar outra pessoa. Exatamente. Então você é uma ponte. Então, aí já sinto muito isso mesmo. E é bom quando a gente sente isso, porque a gente sente uma confirmação se estamos certo ou errado naquele pensamento. Aham. Perfeito. Então é por isso que é bom. É verdade. Quem pensa no bem sempre recebe propostas e ofertas do bem. Isso é invariável. É invariável. E o bem-estar que a gente sente quando, né? A gente sente quando a gente pratica, né, um ato de caridade e alguém pedir socorro e a gente está disponível, né? E faz, a gente sente uma força, um alívio. E mais ainda quando você não está disponível, faz também. Isso aí também né? No caso, mas Jesus não quer um sacrifício, não, quer misericórdia. Eu não sei o que eu estou com isso na cabeça, mas é verdade. Então a gente se sente assim, eu me lembro assim, até na Feira da Pichincha que nós fazemos lá, né, no Fé e Luz, o prazer que aquelas pessoas pegam aquelas roupas usadas, igual como a gente, nós mesmos, né, no caso assim, que tem uma mais estabilizada financeiramente, vai lá, compra coisas novas. Não, elas e faz o gosto, escolhe, entendeu? Pagam ali numa felicidade imensa que a gente vê o prazer delas, né? Não é aquele sentimento de vergonha, de humildade, assim, trazendo... Você falou algo de bazar que eu me surpreendi com uma menina nova um dia desse, eu atendendo na psicologia, ela mora em outro país. E ela falando que ela tem condições financeiras. E ela dizendo que, não sei o que foi que aconteceu na conversa, que chegou nesse ponto. Ela tem muita consciência de ecologia. E ela só compra roupa em bazar. E aí eu perguntei por que ela só compra roupa em bazar. Ela disse, para não desperdiçar. Porque aquela roupa, ela já foi construída e ela já foi feita. Se ela for alimentar indústrias que usam a mão de obra escrava, ela acha que é muito mais danoso para o mundo. Ela me deu a lista de empresas que usam mão de obra escrava, que ela tem mais acesso às informações, né? Ela falou lá X empresas, que eu nem sabia. Inclusive uma famosíssima. Inclusive algumas bem famosas. eu sei também. Então, ela falou, se eu estou vendo ali, a roupa me serve, está com preço acessível, já foi usada por alguém, mas isso não tira o mérito da roupa. É como livro, é como carro. Por que carro a gente compra usado? Por que casa a gente compra uma casa que já foi usada? Por que computador? Por que os bens a gente compram? Por que
a gente compra que já foram usadas, e roupa eu não posso comprar, calçados eu não posso comprar. Então, uma consciência assim, muito mais assertiva, eu achei, né, na explicação. Mas você tem mediunidade ostensiva? Sim, tem. Desde quando? Desde 12 anos. 12 anos de idade. Nossa, então não foi pouco desafio, hein? Não, não foi não. Com certeza. Entendeu? Eu me lembro porque nossa família, que é a minha prima, Aí, sabia que nós são somos, primas? Sabia nascemos não. numa família espírita, né? Primas carnal. Tanto do lado da minha mãe como do lado da família do meu pai. Agora, meu pai tinha medo, levava a gente lá, naquela época que ainda era nas casas, mesmo tendo já, assim, tia Daltina e tio Chiquinho, né? Que também eles adotaram Glorinha, também, que é prima também da gente. Entendeu? Através do meu lado sanguíneo, mas, né, espiritual. A mediunidade que você se via desde os 12 é de ver, de ouvir, de escrever, de sentir? Era de intuir? sentir e também de escrever. Entendeu? Mas de escrever eu não desenvolvi muito naquela época. Mas muitas coisas que eu até já lancei um livro, então foi coisas naquela época. Né? Eu tinha assim meio vergonha porque também lá a nossa tia, né, que eu fui evangelizada, nós fomos, né, de certa forma, não como hoje, mas houve evangelização. Então, ela era tudo. Ela era presidente, ela, entendeu, dava passe. Então, ela coordenava aquele sistema antigo mesmo, né, de manipulação em relação. Até a gente não podia nem aprender a ler, nem aprender o espiritismo. Não era só ela mesmo que... E hoje estamos aqui numa rádio falando sobre espiritismo. Você vê como evoluímos, olha essa situação. Então, eu sei que teve um senhor lá no nossa rua, porque nós tivemos essa passagem assim, quando nós chegamos na rua, o pessoal era evangélico, sabe? Então, teve a situação de, quando nós passávamos um passeio e íamos no mesmo caminho, eles passavam para o outro. Tinha um Do preconceito. lado esquerdo e direito. Tinha um preconceito, né? Então, eu sei que tem um rapaz lá que ele tinha uma bar e vendia balas. A gente ia lá comprar balas, né? E ele desencarnou. Aí eu senti, né, numa das reuniões lá, que era dia de sábado, na casa de Tia Maria, eu comecei a me sentir meio esquisita, né? Tá entendendo? Aí eu comigo mesmo, eu orando, que eu já oro, viu? Meu Deus do céu. Aí eu disse, eu tô me sentindo diferente, né? Aí aí nessa vez, eu tive um meio de comunicação, né? Aí ele falou que era fulano, que estava ali, né? E ele pedindo a manhã para consolar a esposa dele, que ela não aceitava, né? O desencarne dele. Então, isso. Então, a partir daí... Você né? foi estudar, Foi mergulhar. que eu já fui, né? Já fui evangelizadora. E várias outras coisas que eu participei, né, do centro. Que bom que agora vamos entrar nessa temática, porque a gente estuda também a mediunidade aqui, e ao mesmo tempo a gente divulga desmistificando, né, para aquelas pessoas que, independente da religião que estão, sintam também em algum grau essas coisas esquisitas, né? Porque na época já era esquisita. Essas coisas estranhas, né? A pessoa se sente aquela estranha, os calafrios, as coisas, e às vezes fica achando que é algo muito assim anormal. Anormal, E aqui o nosso papel mais, é esse de naturalizar, porque é algo que se vem, Deus não vai mandar para uma pessoa um dom que seja para perturbar aquela pessoa, né? Mas quando a gente aprende sobre aquilo... Quando a gente começa a administrar, a gente perde o medo do desconhecido, outro, né? O comportamento é esse. Já não tá mais, fica no desespero, né? Você tá ficando doida. Teve uma época mesmo assim que me levaram até para o hospital. Até eu disse, meu Deus do céu, que eu não acordava. Foi logo nesse período assim mesmo, né? Aí depois que minha mãe disse, ela tá... Como é o nome... alguém estranha. disse, tá estranha, eu disse, ela não quer acordar. Ela disse, não, porque ela saiu do centro espírita. O centro que ganhava fama, né? O centro está ajudando ali a pessoa a se... Aí eu sei que lá depois, quando o rapaz, o médico, ele era simpatizante, né?
entendeu? Ele disse, espera aí ele, vamos fazer a oração. Aí começaram a orar, aí ele, né, foi acordando, né? Aí eu já estava num lugar bem longe, eu já queria ficar lá. Volta, Madrinha, volta. Não é para você ir tão longe Então, sem ter domínio de si mesma, né? Porque é isso, é como essa uma raia, né? fase, Você tem que ter um carretel que puxe, senão o cerol de outro cordão lá corta. Daí me disseram que assim, que eu era assim, muito aérea. Não, ela tão tranquila. Eu digo, eu não. Meire, aqui tem a mediunidade ostensiva, né? E aí você vai percebendo isso a cada vez, né? Eu acho que o grau maior da minha mediunidade é a cura através do magnetismo. Você tem percebido isso a cada dia que você está mergulhando. Já foi comprovado. Eu tenho uma mediunidade de passe de cura. Da mão, através da mão. Você sente a mão quente, fria? Você sente quando passa, né? Quando chega numa região do corpo da pessoa que está com algum problema, você sente uma diferença, você volta, sente de novo. E aí, até agora, graças a Deus, tem dado certo. E peraí, isso que baita responsabilidade, porque é como se as suas mãos são usadas para o bem, mas antes disso ela se contamina fazendo movimento, tá com raiva. Tem uma novidade, tem outra coisa também. Na alimentação eu tenho percebido isso também. Quando você faz um alimento, quando você cozinha alguma coisa com amor, cantando, orando, eu tenho visto resultados, que eu cuido de uma criança e ela está fantástico, cada dia melhor. A alimentação melhorou. Ela tinha um problema respiratório. Tem 8 meses que ela não apresenta. Nesse período, a mãe falava que já sabia que ela ia ficar várias vezes internada, a criança. E ela está crescendo, desenvolvendo a respiração, graças a Deus. E eu procuro dar o meu melhor. E eu sei que ali eu estou colocando bastante alho, bastante cebola e cuidando da saúde dele, porque alho elimina mais de 14 bactérias. Então, vamos lá comer alho. E também junto com o alho. E junto com o alho, a dedicação, né? a magnetização. É algo muito sério, porque muito uma pessoa sério. que xinga muito durante sério. enquanto está muito cozinhando. Sério. Eu não tinha essa noção. E a gente não imagina como isso é fazer sério. Fazer uma comida com raiva. Com raiva. Né? Você, qualquer coisa que você vai que fazer. Você vai fazer tem essa não é só o alimento, é qualquer coisa. Negativo, não vai dar resultado. Eu tive uma comprovação que uma vez eu fui fazer um quibe e a pessoa do meu lado não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar. E eu me deixei envolver, me deixei de propósito. Eu disse, eu vou deixar que eu quero ver. O quibe foi para fritura e eles esparramavam. Abriu todo. Eles esparramavam. Ingrediente jogado fora, desperdícios de materiais. Eu disse, rapaz, no outro dia eu fiz o mesmo quibe. Sem a pessoa, fiz quibe de novo, sem a pessoa. Deixa eu falar uma coisa aí, pegando essa sua fala, para não perder esse gancho, viu? Chega lá, aí, Salles, vai fazer o café. Isso lá em casa, viu, Brandinho? Fazer o café. Aí botou quanto? 2 colheres do pó, pôr o café. Medido sem uma grama a mais, né? Assim, ali 1 litro de água, deixa ferver, tudo direitinho, bota o café. Rapaz, que café gostoso e tal. Aí, o pessoal vai fazer, Maísa, ô Joyce, vamos fazer o café? Não, o café tá fraco, o meu, se você botou as escolas, botei, a água deixou ferver e tal. O passo a passo. Por que o café não ficou bom? Aí eu disse, a questão do amor, aí ficaram, né? Aí tudo bem, o amor, beleza. Depois eu vim descobrir que aquele era um golpe de Estado. Um golpe de Estado? As duas jogando para poder eu ficar fazendo café. Tá certo isso, Brandinho? Tá certo isso? 10 horas não, 10 horas não, Brandinho. Elas usaram rapaz, isso aí é bullying. Isso é bullying, não, Rosa? Não, isso não é golpe de Estado. Não é não? Isso é sabedoria. É golpe de casa mesmo. Não, isso é incentivo. Exatamente. Isso é a pessoa, essas meninas, elas renunciam a uma tarefa importante e prazerosa, até porque cozinhar é prazeroso. Olha o comparativismo. Renunciam para
para que você cresça nisso. Pô, como é que você vai ser sábio em todas as ciências? A pessoa deixa... Mas você não pratica. Que coisa ótima. Você não pratica, Eu sei você que não aprende. isso Essa começou na teoria- pandemia até hoje. Você está demorando para ser sábio, hein? Ai, que coisa Devagar eu boa. chego. Olha, Brande e Evanildo, nós já sabemos aqui que já declararam aqui também, a gente já tem a comprovação, e Salles, né, da mediunidade. Eu estava aqui perguntando aos visitantes e amigos, e aqui da equipe a gente já sabe. Vou ler aqui para a gente interagir, porque nós estamos estudando aqui Martins Peralva, mediunidade e evolução. E estamos aqui no capítulo número 9, é um capítulo bem curtinho, com o título, continuando o assunto da semana passada, que ele introduz o termo obsessão. E agora, nesse capítulo, obsessão e cura, começa sempre com a frase de Emmanuel. E Emmanuel vai dizer: no exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lições das mais altas na escola do mundo. E servir, realmente, a espiritualidade maior nos alerta que a gente renasce, reencarna para aprender a amar e a servir. Servir uma causa, né? Agora, cada um que vai ver a quem eu sirvo. Se eu estou indo por um caminho, como aí a poesia de Salles, qual caminho eu estou, a serviço do quê e de quem? Mas Martins Peralva assim vai dizer: o Espiritismo é, sem dúvida, a chave mestra na explicação e cura da obsessão. Nele, encontramos os recursos que neutralizam a ação perniciosa que tenta nos invadir a casa mental. Recursos consubstanciados na leitura edificante, no trabalho fraterno, no amor ao próximo. Então, o Espiritismo nos incentiva nesses três eixos: leitura edificante, trabalho fraterno e amor ao próximo. É claro que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, então não poderia ser diferente do que preceitua Jesus. No perdão sincero, continuando, no estudo consciente na vida equilibrada, no propósito de pôr em prática os princípios nobilitantes que extravasam do Evangelho e da codificação espírita. A ponderação de Emmanuel é expressiva, enfocando a necessidade do medianeiro eleger o serviço ao próximo por norma de vida. Algumas vezes, sem embargo de tantos recursos que lhe são oferecidos, o obsidiado recusa-se a cooperar na própria cura. Retarda-a, mantendo o obsessor nas teias das próprias criações mentais com atitudes negativas. Tristeza e lamentações que não têm fim. Irritação ou cólera. Maledicência e inconformação. O obsessor maior, nesses casos, é o próprio encarnado. A cura da obsessão é, sobretudo, um esforço conjunto de quem está sob o jugo da entidade, esforçando-se por libertar-se desta e dos companheiros incumbidos da tarefa mediúnica da desobsessão. Vamos imaginar, então, que nós temos uma águia que sente que um pássaro, um corvo, subiu no seu dorso. E o corvo começa a bicar e a sugar a sua vitalidade. Essa águia tem 3 coisas para fazer, para escolher. Uma é deixar-se bicar e esmorecer e ali se fazer de vítima ali e ficar, vai, me bica, que eu sou uma pobre coitada. Outra coisa que ela pode fazer é se bater e brigar com aquele corvo, tentando ver se ele derruba ele das costas. A terceira coisa que ela pode fazer, que é a mais importante, é alçar voo
Porque o pulmão dela, diferente do pulmão do corvo, consegue alçar a uma altura significativa. Quando ele vai atrás, vai chegar um momento que ele tem que se desprender dela, porque senão ele explode no ar, ele desfragmenta. E aí, sem precisar confrontar, ela desconecta dele por ascensão de voo. Concordam? A escolha, né, Rosa? É escolha. Assim sendo, considerando, num exemplo grosseiro, o obsessor como se fosse o corvo e cada pessoa como se fosse a águia, se a própria pessoa fica na lamentação, ela está se bicando como o corvo também a bica. Se aquela pessoa fala, eu quero me curar de mim, ela vai alçar voos, como ela alça voos, estudo edificante, amor ao próximo, trabalho, trabalho no bem. Aqui tudo que ele está trazendo aqui como perdão, vida equilibrada, alimentação equilibrada, vigilância do pensamento, gratidão, confiança, movimentos construtivos, não desperdiçar nossa energia para aquilo que não é vida, aquilo que não é amorosidade. Tudo isso eleva a pessoa. Então, aqui a obsessão e cura sem que a própria obsidiado queira se curar é uma coisa que complica, né? Então, a própria pessoa precisa querer curar a si mesmo. Lamentações não é comportamento de quem quer alçar voos morais dentro da proposta de Cristo. Porque Jesus disse, em tudo dai graças. Rose, então a pessoa é preciso querer se curar. Precisa querer se curar. Ana Meire. Só completando, Rose. Eu acho que no filme de Divaldo, né? Aí quando Joana, ela diz assim, meu filho, até o último dia, é algo assim, da sua vida, nunca esqueça, seu problema nunca vai ser com o outro, é sempre com você mesmo. Muito bem lembrado. Né? Então, a gente sempre acha que as nossas situações, os nossos problemas têm a ver com o outro, quando, na realidade, é com a gente mesmo, com a nossa necessidade de crescimento, de evoluir, né? Então, o problema nunca vai ser com o outro, vai ser sempre com a gente mesmo. E por isso que ele traz aqui que a própria pessoa, ele passa a ser o obsessor de si mesmo. De si mesmo. Quando ele recusa-se a cooperar na própria cura. Na própria cura. E também tem a questão, a cura, o médico somos nós mesmos. A cura é nós mesmos que nos curamos. Sim, quando nós vamos nos amando e nos decidindo por nos estudar, né? Porque essas possibilidades que você fala aí em relação à caridade, ao perdão, né? E de participar de uma religião, desse não só o espiritismo, todas as religiões têm esse procedimento também, né? a oração, a meditação, sim, né? Que são estratégias que a gente tem que usar para poder se desvencilhar. O pensamento e vida. Tem um livro, né, de Emmanuel, Pensamento e Vida, para que a gente possa dirigir os nossos pensamentos. A oração é Mas até nesse livro mesmo, de Martim Peralva, ele fala sobre também a aceitação da situação que você está atual na Terra. Porque muitos desequilíbrios emocionais psíquicos é devido à não aceitação da condição que estamos no momento. Aí ele fala irritação ou cólera, né? Isso aumenta a conexão com aquele que está ali por algum motivo, né? Claro que ele vai ter motivo, ninguém vai ser obsidiado sem um motivo.
E aí a gente só precisa... Não existe acaso, Não Rose? existe acaso, né? E aí nós vamos ouvir agora a Ana Meire, inspirada nessa cura aqui Do obsessor. Espero, né? Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vi ao mundo em um só corpo, esse de 1,70 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Pra me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba preconceituosa. Sou carente, amostrada do sorriso. Sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, eu sei, e sei que a busco em mim. Só sei que busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. Ok. Grande abraço. Mandar um abraço aqui para o o Cantinho Doce aqui no Instagram. Olha, se quiser fazer uma parceria, uma colaboração, o programa Conhecer também está procurando mais colaboradores para que a gente se mantenha aqui no ar. Então, está aberto aí, viu, Cantinho? Você que segue a nossa página aqui no Instagram, seja muito bem-vinda. Rosiane Massariol, o cimentão, materiais de construção. Aí, de repente, Rose... Mas você veja que tudo que a gente vai fazer, nós vamos precisar ter um plano de voo, né? Então, você vai viajar daqui para Salvador, você precisa perceber de como você vai, onde você vai abastecer o seu carro, né? De repente, você vai construir a casa que você mora, onde você precisa ter segurança, ou então a empresa, e você vai precisar de materiais de construção. Mas como que a gente vai procurar materiais de construção?
assim, cada coisa no lugar, é muito melhor você ir para um lugar que você sabe que tem de tudo. Centralizar, né? Centralizado. E aquilo que não tem, a pessoa tem a alegria de procurar satisfazer o cliente. E quando não tem, indica, né? Quando realmente não tem, indica. E eu só digo de experiência própria. O Cimentão fica em Alagoinhas, subindo aí o Santa Terezinha, ali na rua João Dantas, né? E é um local de fácil acesso, tem diversidade, tem acolhimento, tem preço, é preço acessível, tem desconto quando paga, né, ali, mas a vista ali, pelo menos até até esses dias atrás aí que eu fui lá, então eu vi que tem um diferencial. O diferencial não é só preço, gente, o diferencial é toda a energia que uma pessoa faz no atendimento. Então, o Cimentão é um dos apoiadores do programa Conhecer, porque desperta consciência. E também nós vamos perceber quando um comércio está com a sua consciência desperta, porque seus funcionários têm o prazer de atender o povo. Então, Alain, um abração e obrigado aí pelo apoio. E já tem gente dizendo aqui, Rose, garota propaganda, parabéns. Darcy Santana que está falando aqui. Ah, Darcy! Gente, é muito bom mesmo, Rose, a gente fazer essa propaganda de forma assim espontânea, né? É muito mais valorosa porque a gente fala de sentimento e a gente, independentemente dessa colaboração, por ser a realidade que a gente vive, eu mesmo sempre vou lá do Cimentão, sempre nos ajudando aqui. E eu aproveito aqui para falar também a pessoa que se predispôs a dar esse apoio, nosso amigo Radiovaldo, que, dentre outras causas sociais, ele está sempre junto aí, a gente causas agradece. Sociais, causa dos trabalhadores. E o legal aí é quando a gente vê uma pessoa crescer nos seus projetos e não mudar o seu jeito de ser. Exatamente. Não se deixar corromper. Porque não é fácil, não, viu? Não é fácil a pessoa se manter firme, então qualquer um pode ter a sua caminhada, a sua trajetória, mas é legal vermos uma pessoa daqui também da cidade ter uma busca e ali uma persistência desde que a gente, né, vai perceber a trajetória do Radiovaldo, ele tem clareza naquilo que ele busca, né? Ele teve, se eu não me engano, 3 mandatos como vereador, então ele entende da carreira política, da carreira pública, e ele tem uma causa que ele defende. Entre as causas que ele defende, nós vemos aí o apoio àquilo que ele considera relevante e de valor. Então, ele aí está apoiando o programa Conhecer, que é um programa voltado para a divulgação de uma doutrina que desperta, que propõe. A doutrina espírita não impõe, ela propõe. E todos aqueles que se irmanam em propostas para que cada pessoa, né, vá à frente na sua caminhada evolutiva, no nível intelectual e moral, ele está ali, né, com o livre-arbítrio para ser quem é. Radiovaldo, gratidão pelo apoio do programa Conhecer. Que Deus te abençoe. Ok, Rose. Amém. E aí, vamos agora, já 52, a gente vai trazer já as considerações. Já chegou no final, rapaz? Poxa, Salles. Agora vamos aqui aproveitar esse pouquinho e fazer também uma divulgação, que amanhã no Fé e Luz é a sua palestra amanhã. Jéssica Carvalho. Jéssica Carvalho. Conhecida também como filha de Ana Meire. Jéssica Carvalho amanhã vai estar fazendo palestra no Centro Espírita Fé e Luz, às 19 horas. Prima de Marilena também, né? Qual vai ser o tema, você sabe? Aqui de cor não vou dizer para não errar, mas enquanto você fala, a gente vai pesquisando aqui hoje. E então, às 19 horas, ela falou sobre a reencarnação e moral do desenvolvimento do espírito. Eu não tenho
Reencarnação. É a bênção da A reencarnação. bênção da A bênção da reencarnação. Reencarnação, Quem quer estudar e aprender evolução sobre espírito, reencarnação e evolução, tudo isso que a gente está trazendo aqui, A semana vá amanhã durante o mês. no Centro Espírita Fé e Luz, que fica ali na Inocop, não é isso? É próximo a Lagoinhas Velhas. Próximo a Lagoinhas Velha. Se quiser ir em outros centros ou não puder ir à noite, de dia também tem, à tarde também tem, 9 horas da manhã, a União Espírita tem palestra doutrinária. Às 16 horas, a palestra no Irmão Miguel também se faz de forma presencial. 17 horas, o Centro Espírita União Paz e Caridade, que fica lá na Baixa do Corte. Então, tem 4 doutrinárias amanhã na cidade de forma presencial. E tem também doutrinárias online, tem estudos online. E 10 horas da manhã tem um estudo através do Jornal Centelha Divina com a querida Dona Anita. E é só seguir o Jornal Centelha Divina que toda a programação você recebe lá a notificação. Durante a semana, Mãe Helena, Caminho a Seguir, Trabalhadores da Última Hora, Irmão Gentil, o 2 de julho. Na cidade nós temos vários centros e é legal se você se permitir conhecer o trabalho de divulgação. Jane. É o caminho a seguir. Caminho a seguir, né? exato. Da doutrina espírita. E Ok. tem o Allan Kardec também. Ô, Rose, você já está aí, você já faz logo suas considerações. Aí. As minhas considerações é que é uma alegria podermos estar aqui. E eu entro aqui de um jeito e sempre saio melhor daqui do estúdio. Eu desejo que todo mundo tenha um feliz domingo, um feliz início de semana, que Jesus fique em cada lar, em cada coração. Ok, aqui na alegria de que passamos dos 1000 seguidores e graças a essa passagem nós estamos aqui imortais fazendo a live no Instagram, graças E a a gente essas pede pessoas aí que colaboram. vocês, né, compartilhem aí o link do programa para que mais pessoas possam seguir. Ok. Obrigado aqui, minha mãe mesmo que chegou, ela disse, deixa comigo que eu vou passar, como que a gente aqui assiste um programa e tudo. Vocês que colaboraram, todos vocês, Brandina, todo mundo que contribuiu. Ana Meire, Terra Brasília. TB, Só, ATB. só Ana Meire, gratidão, só gratidão. Muito bom estar aqui. Gosto muito de ver esse programa, estar com vocês. Um bom final de semana, uma semana de muita tranquilidade, muito progresso. Que Jesus se faça presente em cada coração. Ok, Madriana Berger pela primeira vez, muito grato, programa Conhecer. Suas considerações finais. Eu agradeço, né, a todos vocês pela acolhida e todos que estão nos assistindo, ouvindo, né, que a nossa proposta é esclarecer. Primeiro, nos educar para educarmos. E uma boa noite a todos. Ok, Madriana, obrigado. Aqui o nosso irmão de sempre, nosso irmão Alberto, por favor, suas considerações finais, meu amigo. Ok. Para mim foi um prazer imenso ter vindo aqui, né, conhecer esse programa, conhecer esses irmãos aqui, todos daqui da bancada. E pelo conteúdo, né? Também o aprendizado muito bom. E também conhecer o estúdio da 93, né? A Rádio do Coração. A Rádio do Coração. Boa noite a todos. Ok, obrigado, meu irmão. Antes de passar aqui para meu amigo Evanildo, para as considerações finais, e Brandina, para as considerações e para esse encerramento, eu vou deixar uma reflexão para todos nós. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vários nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquemos mal, alegando a ignorância de seus efeitos. Consciência, gente. Evanildo!
Gratidão por mais uma oportunidade que temos na noite de hoje, que tenha sido grande proveito a todos, né? Lembrando, né, que essa semana começamos, né, a programação da 53ª Semana Espírita, que é 23 a 30 de novembro. 29. 29. 29 de novembro. Então, espero contar com a presença de todos. Ok, bem lembrado, Ivanildo. E agora as considerações finais e a prece de encerramento. E em todos, isso é bem interessante a gente sempre frisar nos nossos eventos ligados à doutrina espírita, eu digo qualquer um, né, Brandinha, que a gente traga sempre a prece como A gente começou com a prece e vai terminar com a prece. Brandina. Então, vamos, aqueles que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Vamos visualizar a figura do nosso Mestre Jesus. Quero lembrar, Jesus querido, dos 500 da Galileia e pedir a Ti, ó Mestre dos Mestres, que conceda a esses 500 que eles possam ir de 2 em 2 a cada país, que eles possam ir de 2 em 2 a cada estado, a cada cidade, a todos os recantos do mundo. Que esses servidores de Ti, Senhor, que eles possam levar a misericórdia do Teu auxílio. Que eles levem, Senhor Jesus, em o Teu nome, auxílio e ajuda a todos aqueles que se encontram nos hospitais, a todos aqueles que se encontram nas cadeias públicas. Que eles levem, Senhor Jesus, a todos aqueles que nos ouvem neste momento, aos seus lares, a misericórdia da Tua bênção. Ajuda-nos, Jesus querido, naquilo que nós pudermos fazer para contribuirmos nestes grupos de auxílio a benefício próprio dos nossos semelhantes. Jesus querido, nossa gratidão, nossa eterna gratidão a Ti, pelo Teu cuidado por cada um de nós. Nos abençoa com a Tua bênção, nos ilumina com a Tua luz maior, para que possamos assim vivenciar os milagres das horas, naquilo que nós pudermos fazer, a benefício próprio dos nossos semelhantes. Ser conosco, Jesus, segura nas nossas mãos e nos ajude hoje e em todos os dias das nossas vidas, que assim seja. Eu esqueci de compartilhar com vocês que hoje minha neta está fazendo 9 meses.